Olá, pessoal, paz e bem. Espero que vocês estejam se cuidando, guardando aí as recomendações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde. Ficar em casa, saiam exatamente daquelas que são prioritárias, né? Hoje a gente pode fazer compra pela internet, pelo telefone, eles vão entregar na sua casa, sem contato, coisa e tal, já fiz isso. Continue assim, né? Vamos sentir saudade das missas, vamos assistir, nesse caso é assistir, não é participar, daquelas que passam aí na televisão, né? Vários canais católicos. Se não tiver canal católico aí na sua, não tiver nenhum canal por assinatura ou não tiver condição, na internet tem aí a Rede Aparecida, especialmente, e tantas outras aí que também estão transmitindo, fora outras paróquias aí que também estão transmitindo. Aqui na nossa região mesmo, né? Tem aí a Santa Mônica, por exemplo, que é uma das que eu sei, e tem outras várias aí também, passando sempre pelo Facebook, às vezes até pelo próprio YouTube, tá bom? Feitas essas recomendações iniciais, eu gostaria então de começar a tratar com vocês da questão aí dos nossos encontros, né, que sejam virtuais. Aí por que o Jairo está fazendo aqui pelo YouTube? Eu não gostei muito da experiência que nós tivemos aí pelo Zap, até porque só podemos estar em 4 pessoas e nosso grupo é maior do que isso. E além do que as comunicações estavam caindo, nem todo mundo está junto, enfim, eu não gostei daquela experiência, eu acho que quem participou aí também não deve ter ficado muito satisfeito. No entanto, seria ideal que a gente fizesse ao vivo. Eu sugeri que se a gente fizesse com algum aplicativo que possa reunir mais pessoas, como o Zoom, o Hangouts, mas enfim, vamos tentar por aqui. Eu já tive essa experiência, já fiz essas conversas, não exatamente com um grupo de crismandos, de batizandos, aí no caso de evangelização, mas fiz com outros grupos também de estudos, de outros documentos da igreja, de outras situações. E aí tem dado certo, sim, porque a pessoa entra na hora que dá, vê a hora que consegue, quer dar um pausa, quer continuar, continua, quer ver mais tarde, vê, então fica tudo isso, tá bom? Antes de iniciarmos, a gente sempre começa com uma oração. Eu vou pedir para vocês, então, que façamos juntos, na medida que a gente for conhecendo isso. Então, nós estamos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Muito bom. Continuando lá, começando, na verdade, as nossas conversas aqui, que vai demandar algum tempo, eu acredito aqui que vocês já têm consciência de serem filhos de Deus, serem abençoados por Deus, estarem numa caminhada, aqueles que estão começando agora, aqueles que já têm algum tempinho. Mas o que é importante inicialmente aqui? É que nós conheçamos aquilo como é que Deus se manifesta para nós, como é que Deus se coloca para nós. Pois bem, nos dias de hoje, existem várias maneiras, mas uma das maneiras principais e mais importante daquilo que Deus nos deixou como sua mensagem, nós chamamos de Bíblia, a Bíblia Sagrada. O que é a Bíblia? Como é que foi a Bíblia? O que é esse livro tão fantástico, traduzido em centenas de línguas, não só é o livro mais traduzido, o livro mais lido, por incrível que pareça, no mundo, apesar de termos apenas dentro dos 7 bilhões de pessoas e apenas aí cerca de 2 bilhões de cristãos, não católicos, né? Em termos de católicos, nós temos aí, calculando, em torno de 1 bilhão e 200 milhões de católicos, mas em torno de cristãos,
aqueles que acreditam no Cristo ressuscitado, em torno de 2 bilhões. Pois bem, então, a Bíblia, inicialmente, que é uma palavra grega, um substantivo grego, que está no plural, que quer dizer livros, coleção de livros. Então, a Bíblia é uma coleção de livros. Existem 73 livros dentro da Bíblia. Vocês devem ter a Bíblia em casa, vocês verem as divisões dela, eles vão perceber que existem várias divisões. E é uma principal divisão, que chamamos do Antigo Testamento, que é escrito, ou melhor, que tem a história do povo de Deus até antes do nascimento de Jesus Cristo, e aquilo que chamamos de Novo Testamento, que são os escritos que narram a própria vida de Jesus, o nascimento da igreja, das primeiras comunidades e de alguns atos que os apóstolos praticaram logo após a ressurreição de Jesus, morte e ressurreição de Jesus. Okay? A Bíblia, ela como eu disse, é dividida em 2 partes. A primeira parte também pode ser chamada de Antiga Aliança e a segunda parte de Nova Aliança, porque na verdade testamento quer dizer uma palavra que vem do grego também, quer dizer um documento importante. Né? A gente, quando as pessoas aí que estão um pouquinho mais abastadas, têm dinheiro, sempre deixam um testamento, ou seja, sempre aquilo, a sua herança vai determinar aí para algumas pessoas. Como eu disse, ela é dividida em 2 partes, Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento vai contar a história do povo que Deus escolheu, mas essa história não é exatamente a história no sentido que a gente conhece, de história, de determinar datas, horários, locais e tal. Conta aquela parte mais importante. E o que é mais característico nessas histórias é que ela é contada à luz da fé. Então, exatamente, ela foge um pouco daquilo que os historiadores vão chamar de historiografia. Existe uma história, sim, mas ela está pontilhada ou vista do ponto de vista do narrador, de quem conta a história, com os olhos da fé. Por isso é que Deus se faz presente nessas histórias. Essa é a característica do Antigo Testamento. No Novo Testamento, que conta assim, então, a vida de Jesus, a vida pública de Jesus, aquilo que são os fatos mais importantes da vida de Jesus, que vai contar lá do seu nascimento, um evento lá quando ele tem 12 anos e depois lá pelos 30 anos até a sua morte e ressurreição, quando ele parte para o céu, vai junto com Deus Pai. Então, o que tem lá? Tem as que é mais importante. Não tem detalhe de o que ele comia, o que ele bebia, essas coisas todas. Não importa isso, né? Se ele foi para a escola ou não foi para a escola, isso não importava para quem escreveu, e não importa para nós também. Importa a mensagem que ele deixa, que é esse o ponto principal. Assim como no Antigo Testamento, o que importa é a mensagem que Deus quer transmitir. Então, a pergunta que a gente sempre deve fazer, a pergunta errada é: será que isso aconteceu como está escrito? Essa não é a pergunta correta, porque isso vai nos levar a uma leitura fundamentalista, ou seja, preto no branco, aquilo que está lá escrito, e não é exatamente daquela forma. Então, a pergunta correta é: por que é que foi escrito desta forma? Então, é essa a pergunta que deve ser feita quando lemos a Bíblia. Né? Agora, a Bíblia tem 2 maneiras de serem lidas. Pelo menos para mim tem 2 maneiras de serem lidas. Primeiro, quando eu estou rezando com ela, que são aquelas partes que eu tenho colocado aí para vocês, da liturgia diária, né? Que tem lá a primeira leitura, depois tem o Salmo e depois tem um trecho do Evangelho escolhido para aquele dia. E esse trecho, essa leitura é no mundo todo, no mundo católico todinho, todas as igrejas no mundo inteiro vão ler essas 3 leituras, assim como acontece no sábado, começa no domingo. Existem algumas diferenças com relação ao católico romano, no sentido de que pode ser o dia de um santo, local, então aí pode até ter uma alteração, mas no geral é uma leitura, as leituras são iguais, né?
Quando que a Bíblia foi escrita? Bom, ela não foi escrita assim de um dia para o outro, né? Vamos sentar, pessoal, vamos sentar aqui e vamos escrever a Bíblia. Não é isso que aconteceu. Ela vai sendo escrita ao longo de 11 séculos, ou seja, 1.100 anos, exatamente isso, 1.100 anos. Começa a ser escrita. Por que começa a ser escrita? Vocês escrevem a vida de vocês? Que alguém tem diário? Pode até ter, você coloca tudo lá no seu diário? Você não coloca tudo, você coloca aquilo que é mais importante que aconteceu no seu dia. Para aqueles que escrevem diário, eu acho que pouca gente hoje escreve diário. Não sei, agora, por que não? Mas você conta para os seus filhos, para quem tem netos, você conta algumas historinhas da sua vida, da sua infância, mas você conta despassado. A Bíblia nasce disso, quer dizer, primeiramente é a transmissão oral. A experiência que o povo ia fazendo junto com Deus, isso vai passando de boca a boca, vai passando de geração em geração, dentro de uma determinada comunidade, até que uma hora alguém resolve, fala, não, precisa colocar isso escrito para manter registrado, e também para que não haja alterações, obviamente, porque quando a gente, né, quando quem conta um conto acrescenta um ponto, então, para que se ficasse caracterizado que não houvesse profundas alterações nas histórias contadas, se começa a escrever. Então, essa, na verdade, começa a se escrever 1.000 anos antes de Jesus. 1.000 anos antes de Jesus nascer. Então, é muito tempo. Essa é uma das características. E isso é escrito ainda, inclusive, os próprios livros do Novo Testamento, obviamente, são escritos depois da ressurreição de Jesus. Para vocês terem ideia, o primeiro escrito, depois da ressurreição de Jesus, que consta no Novo Testamento, é a primeira carta aos Tessalonicenses, uma carta escrita por São Paulo. Mas isso ele vai escrever nos anos 50, ou seja, cerca de 20 anos, 18 anos, 18, 20 anos, após a morte e ressurreição de Jesus. Daí é que vem, então, depois, cada um dos evangelistas, o evangelista Marcos é o primeiro a escrever, ele escreve lá entre os anos 60 e 70, depois vem Mateus, também mais ou menos um pouquinho depois disso, Lucas vai estar lá pelos anos 80, João já beirando o ano 100, o Apocalipse é escrito lá em torno do ano 100, depois de Cristo, obviamente. Então, para vocês verem o tempo que se levou para escrever toda essa história. Aonde a Bíblia foi escrita? Uma das outras perguntas. Onde ela foi escrita? Ela foi escrita em vários locais. Especialmente principalmente a parte do Antigo Testamento, ela foi escrita, a grande parte dela, na Palestina. Hoje, onde que seria a parte norte de Israel. Você pega no mapa lá, vamos ver onde está Israel. Quando a gente puder ter um encontro presencial, eu vou levar alguns mapas da época, até anterior, da época de Jesus, e depois também da própria época de Jesus, vocês vão ver as alterações geográficas que vão acontecendo, né, as distribuições das tribos, etc. Então, a maior parte dela foi escrita na Palestina, justamente até onde Jesus nasceu, mas isso é uma coincidência, porque foi escrita antes dele nascer. Algumas partes já também do Antigo Testamento, algumas foram escritas na Babilônia, quando o povo esteve exilado, lá pelos anos 550 a.C. O povo Israel sempre foi muito invadido pelos povos estrangeiros, né? Era uma terra que ficava no meio de um caminho muito interessante para quem queria dominar parte do planeta conhecido, tinha que sempre passar por Israel para chegar no Egito e coisa e tal. Então, muita parte dela foi escrita na Babilônia, né, onde eles viveram nos cativeiros, 600 anos antes de Jesus, antes de Cristo. Outras partes foram escritas no Egito. Também o povo, uma parte do povo, antes de se tornar povo de Israel, antes de se tornar o judaico, viveu, uma parte deles, também é escrito lá. Outras partes na Síria, hoje na Ásia Menor, conhecida ali como a região da Turquia, aquela região ali, Grécia na Europa, mas parte da Turquia e tal. E, obviamente, também alguns trechos na Itália, especialmente. Então, essas partes também foram escritas também pelo Novo Testamento, também nessas regiões. Outra pergunta, né? Mas quem escreveu a Bíblia? Quem foi? Deus que escreveu a Bíblia? Foi o ser humano? Foi o homem? Foi mulher? Quem que foi?
Quem escreveu foram pessoas, pessoas humanas. Ah, mas não é a palavra de Deus? Sim, é a palavra de Deus. No entanto, são pessoas que foram inspiradas por Deus para escreverem aquilo que ele queria que escrevesse. Então, quem escreveu? Homens, mulheres, doutores, operários, donas de casa, jovens, pessoas cultas, pessoas não cultas, pessoas humildes, simples, pessoas de grande conhecimento e cultura. Todas elas escreveram a Bíblia. Todas elas. Tem a mãozinha de cada um. Então, como se fosse uma colcha de retalho, e cada um faz um pedacinho, não é isso? E depois, do outro lado, no avesso, no verso, vamos chamar assim, tem aquele pano que cobre os retalhos remendados, mas do lado de cima, do lado que se usa, fica sempre aqueles desenhos até bonitos dos retalhos ali emendados, não remendados, né? Emendados ou costurados um ao outro. Então a Bíblia é isso mesmo. A mão de todas essas pessoas foram formando esses diversos livros. E vejam vocês o que um dos documentos importantes da igreja, que é a Dei Verbum. Esse documento tem aí cerca de quase 60 anos, uns 58 anos aproximadamente, que é um documento novo, né? Para a igreja é um documento absolutamente novo. Ele diz assim: para escrever os livros sagrados, Deus escolheu e serviu-se de homens e mulheres na posse de suas faculdades e capacidades, para que, agindo ele Deus, neles, nesses homens, nessas mulheres, e através deles, escrevessem como verdadeiros autores tudo aquilo que só ele Deus, próprio quisesse. Isso está no documento Dei Verbum, número 11, que é um documento muito importante da igreja para a gente conhecer e saber, inclusive, a maneira como se lê a Bíblia. Ok? Então, eles escreveram o quê? Os acontecimentos do povo de Deus, né? Mas sempre à luz da fé, daquilo que Deus queria que eles escrevessem. Né? Então, o modo de falar da Bíblia, o modo que está escrito ali, é característico da época, dentro do seu gênero literário, porque gênero literário que tem lá dentro, tem novela, tem narrativas, tem poesias, tem poemas, tem livros históricos, tudo isso são gêneros literários. Quando a gente pega livros para ler, qual é o gênero? Eu gosto de poesia, tem lá poesia. Eu gosto de livro de história, tem história lá. Eu gosto de livros místicos, tem misticismo dentro da Bíblia. Gosto de livros que falam de acontecimentos vistos à luz. Tem lá tudo isso, está dentro da Bíblia. Quer dizer, são gêneros literários. E que mais ainda esse próprio documento que eu citei, a Dei Verbum, que quer dizer palavra de Deus, em latim, diz assim também: para descobrir a intenção dos autores sagrados, esse é o nome daquelas pessoas que pegaram lá as penas, as tintas, e escreveram nos papiros, enfim, no material que existia na época. Então, para descobrir a intenção dos autores sagrados, é preciso ter em conta as condições do seu tempo e da sua cultura, os gêneros literários em uso, os modos de sentir e narrar as correntes naquela época, porque a verdade é proposta e expressa de modos diversos. Deus tem várias maneiras de conversar conosco, não é? Quando se trata de gêneros históricos, proféticos, poéticos e outros tantos, que eu tinha acabado de dizer aqui. Ok? Então, imagina você. Às vezes a nossa vovó lá conta uma historinha de 30, 40, 50 anos atrás, dentro das características dela, dentro da memória que ela teve e tal. Imagina isso, essas histórias de 2000 anos passados, qual é a língua que né? As nossas avós, até os nossos pais, dependendo, usam uma linguagem diferente da nossa. A gente usa, às vezes, muita gíria, muita coisa assim, que eles não entendem. E, de repente, a língua deles também, ou a linguagem deles, a gente também acaba não entendendo. Bom, em que língua a Bíblia foi escrita? Em que língua? Primeiramente, vamos entender a língua que o povo de Israel usava, e usa até hoje, na verdade, é o hebraico.
O hebraico é a escrita, o aramaico é a língua. Então, ou melhor, é o contrário, tá bom? O hebraico é uma das línguas que se utiliza também. Então, ela inicialmente, a Bíblia como um todo, foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Pois bem, o Antigo Testamento, ele é todinho em hebraico ou aramaico. Porém, aí tem sempre um porém, algumas partes dele, ou alguns livros dele foram escritos em grego. E depois eu vou contar essa historinha para vocês. Mas a grande parte dela escrita em hebraico ou aramaico. Na verdade, mais em hebraico do que propriamente aramaico. Aramaico, quando eles ainda estavam presos na Babilônia, tal, alguns livros foram escritos, alguns trechos foram escritos nessas línguas. E aí acontece assim, por que alguns livros do Antigo Testamento foram escritos em grego? Vamos imaginar assim. Imaginar não, isso de fato aconteceu. O povo de Israel é levado, Nabucodonosor invade Israel, e tira grande parte do povo e leva para sua terra na Babilônia. Na Babilônia se fala aramaico. Pois bem, esse povo fica lá durante 50 anos, e fora os outros israelitas que foram para outras partes do mundo. E qual era a língua que também acabava dominando? Era o grego. Depois que Nabucodonosor perde o seu império, é invadido primeiro pelos persas, depois pelos gregos, mas a língua que acaba predominando é a língua grega. Pra vocês terem ideia, a língua grega, nessa época, é como o inglês hoje. Muitas pessoas falam inglês, a língua universal, entre aspas, aí, muito falada, é o inglês. Até porque, né, mesmo que não seja nativo da Inglaterra, ou dos Estados Unidos, ou dos países que falam inglês, mas tem muito brasileiro, eu falo inglês, minha esposa fala inglês também, e tantas outras. Então, que seja, era uma língua que, de certa forma, fazia se comunicar com o povo. Então, os mais jovens acabam perdendo e não entendendo o hebraico nem o aramaico. Então, é reunido um grupo de 70 idosos, 70 anciãos, na verdade 72, que fazem uma tradução para o grego. Como algumas partes eles entenderam que estava escrito em grego, que deveriam fazer parte do cânon, ou seja, fazer parte da Bíblia, eles acrescentam isso. Grande parte de Israel não aceita isso. Esses são 7 livros e mais os trechos de 2 livros, né? Depois eu vou citar. Eles dizem que não, Deus não fala grego. Deus fala todas as línguas, mas para a cabeça deles, Deus não fala grego, então eles não aceitam esses livros, assim como também os nossos irmãos evangélicos se utilizam de uma Bíblia que não tem esses livros porque eles estariam em grego, quando Martim Lutero traduz para a língua vernácula, para a língua nossa, para a língua que se fala em cada país, ele também utiliza a Bíblia hebraica. Por isso que não tem 7 livros, que depois eu vou dizer para vocês quais são esses 7 livros. Não, na verdade eu vou dizer agora já mesmo. Esses 7 livros são o livro de Tobias, o livro de Judite, Baruque, Eclesiástico, Sabedoria, 1º e 2º Macabeus e algumas partes do livro de Daniel e também do livro de Esther. Então, esses 7 livros, mais esses 2 trechinhos, não constam na Bíblia hebraica, nem na Bíblia que os nossos irmãos evangélicos se utilizam. Ok? Já o Novo Testamento, ele é todinho escrito em grego, justamente por causa disso, porque a língua dominante, a língua que se falava, era o grego. Para vocês terem ideia, Jesus nasce numa época e vive na Terra aqui, numa época da dominação romana, do Império Romano, que dominava grande parte do mundo conhecido, com exceção ali da Ásia e tal, até norte da África, grande parte da Europa, até na Inglaterra, Portugal, onde hoje é Portugal, Espanha, etc. Essa língua, eles eram romanos, falavam latim, mas a língua grega é tão forte que eles falam grego, e o latim se usa nos documentos oficiais romanos apenas. E o povo fala cada um da sua língua, mas conhece, além da sua língua nativa, conhece o grego. Daí a se escrever em grego, para que mais pessoas pudessem também ter acesso aos escritos que estão no Novo Testamento, embora isso tenha sido escrito aí pelo menos 50 anos antes de Cristo. Né? E por que a Bíblia foi escrita?
Por que a Bíblia foi escrita? Foi, em primeiro lugar, para contar o passado de um povo, de uma época, de uma situação. Essa é uma parte. A segunda parte é para você mostrar o presente. Eles vão ver a divisão dos livros que tem essa intenção, essa ideia. E a outra questão é anunciar o futuro. E cuidado com essa questão do anunciar o futuro, que nós vamos explicar direitinho, né? Não é adivinhação, ok? Então, vamos contar o passado. Como é que conta o passado? No Pentateuco. Pentateuco, penta, 5, teuco, livros. Que são dos livros, são os 5 principais os primeiros livros da Bíblia, que se vocês pegarem na Bíblia de vocês, vai ter lá, começa com Gênesis, depois Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, Êxodo conta o quê? Desculpa, Gênesis conta o quê? Conta a criação do mundo, a criação do homem e uma partezinha da formação do povo de Israel. O Êxodo conta a saída do Egito e a caminhada pelo deserto. Então, é tudo questão do passado, ok? Ali, o livro de Levítico é um livro também chamado livro de santidade, que vai determinar a forma como se deve viver para ser santo, para se poder se aproximar cada vez mais de Deus, e também demonstração ali dos rituais, dos ritos que devem acontecer nas cerimônias, nas festas e coisa e tal. O livro de Números conta a caminhada desse povo, muito parecido ali com o Êxodo, mas com algumas diferenças, a caminhada desse povo para a terra prometida, ali onde mana leite e mel. Ok? E o Deuteronômio, Deutero quer dizer segundo a lei. Então, a segunda lei é uma repetição acrescentada, né, como se fosse uma edição revista e ampliada daquilo que está no Êxodo e também no livro de Levítico, no livro de Número. Então, a segunda lei é muito mais incisiva na questão do povo seguir as determinações de Deus. Daí temos os livros históricos, que vai de Josué até Neemias, que conta um pouquinho da história do povo de Israel, sempre lembrando que essa história é sempre vista à luz da fé. Então, não é uma historiografia ali com datas. Tem algumas datas, mas não é aquela coisa, sabe, como o descobrimento do Brasil, né? Certo? 20 de abril de 1500 e coisa e tal. Independência do Brasil, 7 de setembro de 1822. Não é bem assim. Isso são fatos históricos. Ali existia uma certa historiografia no sentido de que é uma história contada à luz da fé. Eu gosto de repetir isso para dar a impressão de que é preto no branco. Okay? Sempre vista à luz da fé. Nós temos histórias nossas particulares vista à luz da fé. Isso é fato. Aí sim, esses seriam os livros que vão contar o passado. Os livros que contam ali o presente, quais são? São os livros sapienciais, ou livros de sabedoria, que vai estar lá de Jó até Eclesiastes, até Eclesiástico, né, porque tem o livro de Eclesiastes, e livro de Eclesiástico. Inclui os Salmos, os Provérbios, o próprio livro de sabedoria, e aí vai. Existem alguns outros livros também históricos, que estão classificados um pouquinho depois, estaria entre históricos e proféticos, que ali vai lá Tobias, Judite, Esther, primeiro e segundo Macabeus, que também conta um pouquinho da história do povo de Israel, à luz da fé, como eu gosto de repetir, vista também às vezes por um determinado grupo, por uma determinada e dentro de uma determinada situação. E os livros proféticos? São 18 profetas ali que escrevem seus livros, e esses ali é que a gente vai dizer que estão anunciando o futuro. Cuidado com essa perspectiva de anunciar o futuro. O profeta não é aquele que adivinha as coisas lá na frente que vai acontecer. O profeta é aquele que faz uma análise daquilo que está acontecendo, compara com aquilo que Deus determinou, com a lei de Deus, com o desejo de Deus, e vê o que está certo e o que está errado. E ele diz o seguinte: vocês não estão cumprindo aquilo que Deus determinou, vocês não estão seguindo as ideias de Deus, então vocês vão cair no buraco, vocês vão se arrepender, vocês vão ser expulsos da sua terra, como acontece. Então, veja, é esse sentido que vai dar o profeta. Ele denuncia o que está errado, especialmente com os governantes, mas também, obviamente, com o povo todo, e também anuncia a palavra de Deus. Isso é profetismo. É o que também nós devemos ser. Porque quando a gente entrar nos sacramentos, a gente vai esmiuçar melhor essa questão do profeta e tal.
em cada um de nós. Cada um de nós deve ser profeta. Então, esses são os livros que compõem o Antigo Testamento. O Novo Testamento também tem as suas divisões, aquelas que talvez sejam as mais conhecidas. A gente não tem muito hábito de ler o Antigo Testamento, mas deveríamos conhecer o Antigo Testamento para entender a proposta de Jesus. Não se consegue entender Jesus sem conhecer o Antigo Testamento. Por isso que ele está na Bíblia, senão os cristãos esqueciam o Antigo Testamento e deixavam só o Novo Testamento. Mas está lá, em todas as Bíblias tem. Mas mais outras mesmo, mas todas têm. Quero dizer que os evangélicos não usam alguns livros. No Novo Testamento, os evangélicos têm todos os livros. Né? Martinho Lutero teve que se dobrar a questão da língua, porque senão não ia ter sentido a proposta dele. Então, normalmente a gente fala que existem os evangelhos. O evangelho, a palavra evangelho quer dizer a boa nova, boa notícia. Uma boa notícia. Jesus é boa notícia. Então, existe uma única boa notícia, contada de 4 maneiras diferentes. Marcos conta uma, Mateus conta a sua versão, Lucas a sua e João conta a sua versão. Então, nós temos uma mesma história sobre um mesmo personagem, ou uma figura, no caso de Jesus de Nazaré, o Jesus, o Cristo, contada de formas diferentes. Contada de formas diferentes. Eu acredito até que depois de vocês verem esse vídeo, talvez aí vocês contem esse vídeo para as pessoas conhecidas, suponho, imagino, e cada um de vocês que está vendo vai contar de uma forma diferente para cada um. Mas a situação é a mesma, no sentido de lhe levar a se aprofundar um pouquinho mais naquilo que é a Bíblia, do ponto de vista que devemos ter. Então são os 4 evangelistas, mas vocês vão ver muitas vezes 4 evangelhos, os evangelhos, não importa, tá bom, deixa assim. Temos livros, aí tem os Atos dos Apóstolos é um livro histórico, porque conta a história da formação da igreja, depois que Jesus ressuscita, é levado ao céu, começa assim, e conta a narrativa, principalmente da fundação da igreja, da vinda do Espírito Santo, alguns atos de Paulo, e especialmente alguns atos de Pedro, e muitos atos de Paulo. Tem lá alguns discípulos, alguns apóstolos, né, Filipe e tal, mas são uns en passant, assim, somente. É um flashzinho de cada um deles, mas se concentra muito em Pedro e muito em Paulo. A gente pode ver isso com calma. Aliás, fazendo um parênteses aqui, agora não por causa da situação que estamos vivendo, mas de toda terça-feira, 20 horas, aqui na paróquia, eu dou aula de Bíblia, e justamente um dos livros que nós estamos estudando são as cartas de Paulo, a figura de Paulo. Tá bom? Bom, então falando em Paulo, aí tem as cartas de Paulo, dada a ele aí 13 cartas de Paulo, começa lá em Romanos e vai também até Filemão. Essas são as cartas atribuídas a ele como autor. Na verdade, hoje em dia já sabe que ele não escreveu todas essas cartas, escreveu algumas são seus discípulos, os seus seguidores, e outras são pessoas que têm a mesma ideia que Paulo e que colocam isso no papel. Mas como é que os caras sabem disso? Como é que você sabe disso? São pessoas muito especializadas na escrita, na forma de cada um escrever, então percebe que existem características. Por exemplo, quando se pede para fazer uma redação, a professora dava um título para todo mundo, não é isso? Um tema que seja, e cada um dos alunos escrevia de coisas diferentes. É essa forma. O tema é o mesmo, o tema é Jesus, a ideia é da professora, mas cada um vai escrever de uma forma. Assim são as cartas, a grande parte das cartas de Paulo. Existem as outras cartas, também dos apóstolos, como Judas, como João, como Pedro, e também a Tiago, uma das cartas mais bonitas, um dos textos mais bonitos da Bíblia, é a carta de Tiago, ou de São Tiago, e também a carta aos Hebreus. E por último, no fim da Bíblia, o último livro da Bíblia é o livro do Apocalipse. O Apocalipse quer dizer revelação. Então é a revelação que Deus faz para um povo que está sendo perseguido, que está sendo oprimido e que está morrendo gente. Então Deus faz qual é essa revelação? O que é que acontece com vocês que seguem a mim? É isso que Deus quer dizer. Então é um livro muito bonito,
Não é um livro para ter medo. Eu dei aula de Apocalipse e o pessoal adorou, porque é um livro que traz esperança. Não é um livro de desgraça, não é um livro de fim de mundo, essas coisas. É um livro que traz esperança, que traz uma renovação da vida. Eis que faço nova todas as coisas. Está lá no livro do Apocalipse, um livro muito bonito também. Bom, a centralidade toda da Bíblia, quem é? É o Cristo. Antes, até no Antigo Testamento e no Novo Testamento, é a questão de Cristo. Okay? É essa a proposição o centro da Bíblia. Independente do livro, é Jesus Cristo. Todos os livros falam de Jesus Cristo. Todos, desde o Gênesis até o Apocalipse, a figura é sempre Jesus. Ah, mas o nome dele não está lá. Você falou que ele no Novo Testamento é que tem a figura dele. Sim, mas eu quero dizer o seguinte: após a ressurreição, os apóstolos, fazendo a releitura do Antigo Testamento, percebem a figura de Jesus ali presente. Percebe isso? Bom? Com relação às citações da Bíblia, como é que a gente procura lá, né? Como é que tem MT, AP, GN, que essas coisas, eu vou passar isso por escrito, que é melhor. Eu coloco lá no nosso grupinho lá para a gente entender isso melhor, até para ficar mais fixo na nossa mente, de repente alguma consulta, vai lá e vê como é que está escrito isso. Bem, como é que a gente lê a Bíblia? Como é que a gente lê a Bíblia? Como eu falei, tem duas maneiras de ler. Quando a gente está estudando, ou quando estamos rezando. São duas maneiras diferentes. Quando a gente reza, é aquilo que Deus, qual é a mensagem que Deus quer passar para nós, para cada um de nós, nosso momento de intimidade com Ele, nosso momento ou seja, de alegria, ou seja, de tristeza, de angústia, de louvor. Está lá na Bíblia, tudo isso tem na Bíblia. Então é uma maneira de ler a Bíblia, ou eu prefiro chamar de rezar a Bíblia. Outra maneira de ler a Bíblia, né, como às vezes eu faço, e como talvez vocês também deveriam fazer, é estudando a Bíblia. Então aí a gente tem que pegar um texto, não é uma frase, um texto, um pedaço de um texto. Qual livro que é, quem escreveu, por que escreveu, para quem escreveu. Isso é estudar a Bíblia. Qual é o gênero literário? O Salmo, por exemplo, não, são poesias. Né? O Gênesis é uma narrativa. Okay? Um detalhe é o seguinte: a ordem que está na Bíblia, como a gente lê ali, a sequência que está dentro do livro da Bíblia, não é necessariamente a ordem com que foi escrita. Para vocês terem ideia, o Gênesis é um dos últimos livros escritos, ainda dentro antes do Novo Testamento, mas é um dos últimos livros escritos. O primeiro livro escrito é o livro de Juízes, primeiro e segundo Juízes, o livro de Juízes, que é na época do rei Salomão. O Gênesis é escrito quando eles estão na Babilônia, 600 anos antes de Cristo. Mas está colocado primeiro por quê? Porque começa a contar a história do ser humano, a história de Deus junto de nós, escolhendo o seu povo e coisa e vai. Ok? Então, o que a gente tem que fazer? Né? Lê muito a Bíblia. Lê muito. Espero que vocês tenham Bíblia em casa. Mas eu não entendo a Bíblia, eu leio. Bom, eu diria o seguinte: quando ele está rezando, não é para entender, não. Não é para entender. A gente quer saber qual é a mensagem que Deus está passando para nós. Por isso que eu disse. A pergunta que você deve fazer é: por que é que isso está escrito assim? O que é que esse texto quer dizer para mim? Eu estou passando para vocês aí a liturgia diária. Então, o que é que esse texto, ou esses textos, querem dizer para mim? Qual a situação da minha vida hoje? O que é que eles querem transmitir para mim? O que é que Deus quer estar falando comigo? Por isso que precisa de um momento de recolhimento, um momento de intimidade com Deus, de ficar sozinho, né? Vocês estão vendo aqui esse cantinho aqui é fechadinho aqui, então que na verdade é minha varanda. Eu fechei aqui para colocar alguns livros, porque já não tem nem mais onde enfiar livro na minha casa aqui, né? A esposa até briga comigo quando eu compro livro. Então às vezes eu compro até algum livro eletrônico, que é para não ocupar espaço, então, né? Ocupa espaço na memória ou do computador ou do leitor eletrônico. Então, mas é um momento que eu tenho aqui a imagem de santo, tem a cruz e tal, que vocês não estão vendo, mas é um momento em que tanto eu como minha esposa também, às vezes, fica aqui, acende uma vela para fazer seus momentos. Aqui a vela aqui, tá vendo? Vocês estão vendo a vela aqui? A gente usa aqui como um momento de intimidade com Deus. É aquilo que eu falei, a gente tem os nossos momentos de intimidade, mas também temos os nossos momentos com a comunidade.
ok? Obviamente, se as dúvidas que vocês estiverem, podem colocar aqui, coloquem no grupo, coloque se que não quiser ficar com vergonha, não tenha vergonha, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outro, e o outro não perguntou. Coloca no grupo, que aí a gente põe, também disponibiliza. Se você quiser mandar no privado, manda no privado, depois eu respondo também no grupo. Anonimamente, não vou dizer quem foi que perguntou. A pessoa se sente encabulada, mas isso é bobagem. Né? O professor meu dizia o seguinte: não existe pergunta idiota. Perdão, a palavra diz assim: existe idiota que não faz pergunta. Essa também é a minha posição. Tá bom? Então nós temos aqui já 40 minutos aí de explanação. Obviamente que a questão da Bíblia, a gente poderia entrar em alguns dos detalhes maiores da sua história, como que o povo viveu no Egito, como viveu na Babilônia, coisa e tal. Mas isso eu vou deixar para um outro momento, na nossa sequência. Então vocês, por favor, aí vejam essa parte. Comentem. Que gostou, que não gostou. Não vai pôr like lá, não, que você não é para isso. Mas põe lá no grupo. Gostei disso. Não entendi aqui essa outra parte que você falou. Você falou muito rápido. Aí a gente vai acertando essas coisas. Eu espero que vocês tenham apreciado dessa forma. Eu acredito que dessa forma a gente vai conseguir passar aí por esse período em que não podemos ter o nosso encontro presencial. E vamos caminhando dessa forma, se cuidando e pedindo a Deus aí a clemência, a sua misericórdia para com todos nós. Okay? Eu costumo encerrar com um salmo, sempre, e para não perder o hábito, vamos pegar aqui um salmo, vamos começar com o salmo número 1, eu sempre termino as nossas conversas, os nossos diálogos, os nossos encontros e reuniões com o salmo. Então, o salmo número 1 vai dizer assim: Feliz o homem que não andou conforme os planos dos perversos, nem se colocou de pé no caminho dos pecadores, e não se sentou no assento dos zombadores. Pelo contrário, seu apreço é pela instrução do Senhor, dia e noite sussurra a instrução dele. Será como uma árvore plantada junto aos canais de água, que dá seu fruto a seu tempo, e cuja folhagem não murcha. Tudo que faz terá êxito. Não são assim os perversos, pelo contrário, são como o debulho que o vento dispersa. Por isso os perversos não se levantarão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, o caminho dos perversos, porém, perecerá. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem na paz de Jesus, se cuidem e até nossa próxima conversa. Um forte abraço.